Olá, nós estamos aqui para poder falar sobre animais no condomínio. No primeiro bloco, nós vamos conversar com a doutora Andréa Reis e o síndico Diogo. Nós vamos falar sobre essa problemática com os animais dentro do condomínio, nas áreas comuns. Será que pode descer com o animal caminhando? Será que pode ser no colo? Isso gera multas? Tudo isso a gente vai saber aqui nesse primeiro bloco, conversando com eles. E logo em seguida nós vamos conversar com o Dr. Alex, aqui na sua clínica, um lugar super agradável, cheio de animais. Tudo aquilo que ele vai nos dizer com relação a como capturar animais silvestres, como combater os pombos e gatos dentro das áreas comuns do condomínio. Isso tudo vocês vão assistir aqui agora, no programa De Olho no Condomínio. Eu volto já. A ideia da Valor surgiu da necessidade de ter uma imobiliária completamente diferente, onde tivesse quantas imobiliárias fossem e tivessem a Valor. Sempre me interessei pelo mercado imobiliário, sempre gostei, sempre tive esse olhar. A gente nunca tem um modelo estático, a gente está sempre em mudança. E esse é o retrato da Valor Imobiliária que temos hoje. Ao longo desses 18 anos, nós sempre estivemos inovando. Durante esse processo de inovação, nós montamos o Credit Prime Bank. Eu parabenizo toda a equipe da Valor, equipe de vendas e a equipe de aluguéis, a direção da Valor, por este sucesso, por ter tornado a Valor uma referência no mercado imobiliário de Sergipe. A Valor já beneficiou milhares de pessoas com a compra, venda e aluguel de imóveis. Valor Imobiliária, 18 anos, realizando sonhos e construindo lares. A Meta ela atua há mais de 10 anos na área de condomínio, com sinalizações específicas para o ramo. Já atendemos a cerca de 400 condomínios em Aracaju. Conheça os serviços e as vantagens que a Vitalino Facilities oferece para o mercado sergipano há mais de 21 anos. Com a Vitalino Facilities, você terceiriza, ganha praticidade e reduz custos com mão de obra, além de outras vantagens. Acesse agora nosso site e saiba o que a Vitalino pode te oferecer. Serviços de copa, limpeza e conservação, jardinagem, recepção e muito mais. Acesse www.vitalinofacilities.com.br. A Febracis, a maior instituição de coaching do Brasil e do mundo, idealizado pelo presidente PhD Dr. Paulo Vieira, que já impactou mais de 20 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A missão da Febracis é transformar, impactar vidas e negócios, a fim de você viver uma vida abundante e de plenitude. Venha conhecer as nossas instalações e você vai viver o extraordinário. Estamos de volta com o programa De Olho no Condomínio. E você que chegou agora e pegou a minha fala, você ainda não sabe quem está comigo. É a doutora Andréa Reis e o Diogo Dantas, que é síndico do Alphaville. Nós vamos falar sobre os animais dentro da área comum do condomínio. E eu vou começar logo com ele, com o Diogo, porque como síndico eu tenho certeza que ele tem muita coisa para falar pra gente. Diogo, boa tarde. Boa tarde, Vânia. Agradeço mais uma vez o seu convite. Você é muito querido, você sabe disso. Obrigado. Diogo, sabe, tem gente que adora animais, mas adora tanto, que tem 7 gatinhos, tem 2 cachorros box, sabe aqueles cachorros dálmatas também, aqueles são grandes, né? E aí eles enchem a sua unidade, principalmente de apartamento, com vários animais. E tem gente que detesta zoada, detesta até bicho. Não é que vai maltratar, mas eles preferiam que os vizinhos não tivessem. Porque o da frente reclama, o de baixo reclama. E você, me conte tudinho o que acontece naquele condomínio com relação aos animais. Então, Vânia, mais uma vez boa tarde. Agradeço mais uma vez o seu convite.
o que é que acontece? Lá no condomínio a gente não tem muito esse problema com relação a animais de grande porte. Até que cachorros de grande porte a gente tem muito pouco. E os que tem, na verdade, graças a Deus, os proprietários, eles têm um cuidado maior com essa questão de barulho, com essa questão de transitar nas áreas comuns do condomínio. Essa questão de ter vários animais dentro do apartamento, também lá a gente não tem muito, graças a Deus. É uma das nossas vantagens. Bom pra você. O problema maior que a gente vem enfrentando no dia a dia, na verdade, é a falta de respeito do morador quando está transitando com o seu animal de estimação. Pelas áreas comuns? Pelas áreas comuns do condomínio. Imagina. Essa é uma grande dificuldade que a gente está tendo. E agora com essa lei nova de proteção aos animais, né, o síndico não tem muito o que fazer em algumas situações. E aí acaba que a gente fica numa situação meio que constrangedora. Como resolver esse problema sem você infringir a lei e sem também criar um problema com esse morador? É um novo desafio que nós síndicos estamos enfrentando no dia a dia de condomínios, justamente por conta dessas regulamentações que estão surgindo, né? Que muitas vezes essas leis são criadas sem ouvir também o outro lado, né? Ela é jogada para o parlamento sem ter o conhecimento, acaba aprovando a lei e acaba trazendo outros problemas futuros. Que isso é o que vem acontecendo muito, né? É a falta de diálogo do nosso legislativo na hora de confecção. De ouvir as partes interessadas, envolvidas, digamos assim. Exatamente, sem escutar as partes envolvidas. Porque tudo bem que você olha o lado dos animais, é óbvio, tem que se ouvir, tem que se trabalhar isso. Mas também você tem que olhar o outro lado, porque a lei não vai beneficiar só os animais, ela também vai atingir o outro lado. E como é que esse outro lado vai ser tratado, né? Isso é uma análise que a gente tem, quanto sociedade, a gente tem que fazer, e a gente tem que estar cobrando mais dos nossos parlamentares para poder ter essa flexibilidade, né? Esse cuidado, né? Na hora de instituir uma lei, procurar orientações de convivência de ambas as partes para poder realmente agir direitinho, para que a gente siga direitinho como ela tem que ser regida, não é isso? Isso, ouvir os órgãos, né? A gente tem o Sicov, tem outros órgãos que a gente pode estar ouvindo, né? Consultando para poder chegar e construir um diálogo, né? Tem as associações, tem a questão dos condomínios, e a gente pode estar convidando eles podem estar convidando alguns síndicos para poder debater os assuntos, né? Porque é uma lei que está sendo criada, é uma regulamentação que está sendo criada, mas que vai impactar na vida de diversas pessoas. Não só do síndico, mas dos moradores daquela comunidade em si. Olha, eu essa semana já com esse tema em pauta, né? De repente eu me deparo com um pombo na minha janela. Eu falei, nossa, peguei o telefone e fui filmá-lo. Ele estava com a janela fechada, né? E aí eu cheguei de mansinho, filmei. E aí eu disse, peraí que agora eu vou botar a câmera para você se olhar. Nossa, ele tá ali numa boa, eu fiz zoada, abri a janela e ele lá numa boa ali, no batente da janela. Mas eu disse, meu Deus, a gente tem que ver como pode tirar esses pombinhos daqui, porque tá pintando o nosso condomínio, na fase ainda do jateamento com a água, e eles não foram embora, eles estão ali. E escutei até os filhotezinhos, os bruguelos, como a gente chama. Então, eles são assim, realmente, achei penas também dentro da cozinha. Então, a gente precisa saber como pode combater isso, porque matar não pode, não é, doutora Andréia? Não, realmente. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda, viu? Muito obrigada, é uma satisfação. Boa tarde a todos. Realmente, a gente não pode maltratar os bichinhos. Na verdade, o que deve haver, a palavra de ordem é equilíbrio, certo? É um equilíbrio entre os animais e um equilíbrio entre a sociedade. Um equilíbrio entre aqueles moradores, os condôminos que têm os animais, que querem ter aqueles bichinhos perto, com o convívio em sociedade. Quando há uma harmonia entre esse condômino e que entende que está dentro de uma sociedade que não está sozinho, aí tudo acontece de uma maneira correta. É difícil mesmo é fazer com que as pessoas respeitem as outras, porque quem mora em condomínio tem que ter a consciência de que ele não mora sozinho, que o espaço lá fora, toda a área comum, olha só, comum, já está dizendo, é comum a todos. Né? Então, assim, o Diego fala que muita gente, o problema não é tanto ter os animais, não é a reclamação, doutora Andréa, não é dentro da unidade, não é, Diogo? É fora, é quando sai da unidade para a área comum. Essa é a dificuldade. Inclusive, eu tive uma experiência enquanto síndica
animais maiores. Aí o pessoal, eu vou botar no braço, vou descer no braço, o cão é grandão, vou caminhar como aqui? Eu disse, compra um carrinho de bebê, do mais barato, que aí você consegue. Foi ótimo, algumas pessoas compraram, tá? E já vi gente com 7 gatos, Diogo, dentro do apartamento. Aí você sabe que o gato tem um fedorzinho assim, é um fedor, porque não é cheiro, né, gente? Cheiro é cheiro gostoso. É um fedorzinho. E aí os vizinhos estavam reclamando, porque a área, o hall do andar estava muito fedido, com nhaca do gato. E aí, Diogo, nessa situação, como é que você faz? Então, é uma situação bem complicada. Demais. A gente também estava lá no condomínio com uma situação dessa. O morador tem gato e ele estava deixando de vez em quando ele deixava a porta aberta, o gato saía e ia pro andar de baixo, onde tinha um vaso de planta, para defecar nesse vaso de planta. Não, mas isso é dentro do hall? Sim, do corredor. Meu Deus. Aí a gente ficou por vários dias, a menina limpando, a gente sem saber o que era. A funcionária limpava o corredor e aquele cheiro incessante de fezes de animal. Depois de um tempo foi que a gente foi descobrir que o gato estava descendo, estava defecando no vaso de planta e cobria com a areia do vaso. Gente do céu. Quer dizer, é questão de consciência, na verdade é questão de respeito, né? Isso gira muito a questão da educação do morador. O morador tem que ter consciência que não é para deixar o animal... A gente não é contra os animais, deixo bem claro aqui. Nós não somos contra os animais. Mas as pessoas têm que aprender que existem limites. E as convenções dos condomínios e os regimentos internos têm regras sobre isso. Então as pessoas têm que aprender, não é porque ela mora em condomínio que paga condomínio que ela acha que pode fazer o que ela quiser. Ela tem obrigações e tem deveres a cumprir. Ela tem limites, né? Exatamente. O seu... Começa a parte do direito, o seu direito, o seu né? direito começa a parte, né? E aí as pessoas têm que entender isso. Lá no condomínio mesmo, lá no Alphaville, a gente tem um problema muito grande, na verdade, com os gatos que ficam soltos na área comum. Sim. E muitos moradores, ainda agravando essa situação, ainda alimentam esses gatos que vêm da rua e faz com que os gatos permaneçam ali por muito tempo. Porque se ele é alimentado, ele está se sentindo em casa. Exatamente. Para você ter uma noção do grau de dificuldade que a gente tem morador que por mais que a gente converse, ele pega água e comida e bota na porta da sua unidade, o gato sobe as escadas e vai comer na porta da unidade. Absurdo, Ou quando o morador chega de carro, o gato já acompanha ele até lá em cima, porque sabe que vai receber comida e água. Doutora Andréa. E como a gente combate isso? Pois é. Então... Olha só, peraí, eu quero que você diga pra gente como é que a gente pode fazer com relação ao morador. Porque nem pode maltratar o morador e nem pode maltratar o animal. E o animal, você sabe, ele tem as suas peculiaridades, onde para uma criança é importante, para uma pessoa que mora sozinha é importante, essa convivência. Mas, doutora Andréa, tudo tem um limite. Como é que faz? Será que a gente tem que matar o bichinho? E o que deve fazer? O que a lei diz com relação a isso? O que ela é enfática com relação a isso? Porque tem também os animais que vêm das ruas, os silvestres, a paca, cobra, jacaré, abelhas. Abelhas é animalzinho, gente, não é? A abelha que ele chama ali de abelhas, né? Quem que pode tirar? Será que é o funcionário? Porque vai que o funcionário também seja mordido, picado. E aí, doutora, o que é que você nos orienta com relação à lei? Pronto, são muitos questionamentos. Primeiro passo que a gente deve ter em mente é o regulamento interno do condomínio, certo? A convenção. É ela que rege a vida dentro do condomínio. E nela também deve estar falando a respeito dos animais das áreas comuns, do zelo das áreas comuns. Então, aquele condomínio que tem um excesso de animais ou que ultrapassa os seus direitos de ter o seu animal nas áreas comuns, deixando ele fazer as suas necessidades, né, pelas áreas comuns, sem ter o cuidado com o outro, ele deve sim ser responsabilizado, inclusive a aplicação de multa, se for o caso, dentro do próprio condomínio. A legislação civil, ela possibilita isso, porque o direito de propriedade não pode ser abafado pelos direitos dos animais. Na verdade, esses direitos devem ter uma harmonia entre si. Certo? Com relação aos animais silvestres, nesse caso a gente vai responsabilizar quem? Né? Esses animais que estão no meio ambiente, que adentra o condomínio, eles devem trazer a responsabilidade por o Estado. Né? Então, nesse caso, o poder público, né, na função do Corpo de Bombeiros, por exemplo, no caso do enxame de abelhas,
Você não pode tacar álcool, jogar inseticida Com a vara, né? Para Para derrubar. e trazer um dano àquele ambiente, àquele animal silvestre. Não, você tem que chamar um órgão responsável, um corpo responsável, nesse caso, o Corpo de Bombeiros. Ele vai ter a técnica para estar tratando com aqueles animais, não vai estar trazendo prejuízo para o condomínio e também não vai estar trazendo prejuízo para a sociedade. Até porque muitas das vezes quem vai tomar uma iniciativa de espantar aquele animal que chegou dentro do condomínio é um funcionário. Sim. De repente... Um jacaré é uma cobra. Ele é picado, mordido por aquele bicho. O condomínio ele vai ter responsabilidade civil, trabalhista, sobre a integridade física daquele funcionário. Então, neste caso, a gente chama o órgão público, né? Nesse caso que estamos falando, o Corpo de Bombeiros, e ele vai ser o responsável para tratar desse assunto. Então, nada de ser o herói, não é? Não. Eu acho importante também que o síndico saiba desse fato, porque, por exemplo, onde surgem esses animais? Claro, na zona de expansão, áreas próximas a mangue, a montanhas, que nós temos aqui uns morros, geralmente eles nessas áreas mais afastadas. Já aqui na área urbana não, né? É mais os gatos, né, Diogo? Na área urbana é bem mais difícil, realmente. O nosso problema diário não são nem os cães, na verdade. São realmente os gatos, porque normalmente os gatos é quem a gente encontra com mais frequência abandonados nas ruas, né? E aí é até uma dúvida que eu tenho, no caso de uma situação como essa, a minha situação específica, né? Vamos botar assim o exemplo. Que tem lá no condomínio vários gatos que não são de ninguém, mas que os moradores alimentam. Seria legal e estaria dentro da lei, né, que regulamenta essa situação, eu chamar de repente as ONGs de proteção de animais para poder recolher esses animais e de repente encaminhá-los para adoção, porque seria uma solução, né, para os condomínios. Seria uma opção de estar trazendo esses parceiros da justiça, né, que as ONGs elas não são a unidade jurisdicional, mas eles são parceiros da justiça e eles estariam auxiliando vocês. Mas também seria interessante tratar para o condômino que a partir do momento que ele adota aquele bichinho, ele se torna responsável por ele. Não, mas eu não quero ele na minha casa. Mas você está alimentando ele na porta, você está sendo responsável por ele. Então, a responsabilidade não é só de dar água e comida, mas também de tratar ele dentro daquela unidade habitacional. Então, nessa questão, é bem interessante, Diogo, isso. Foi uma fala muito feliz sua, viu? Doutor, então quer dizer que o Diogo pode cobrar daquele morador que está alimentando o gatinho, de buscar as fezes dele também. Pode, sim. E de se acontecer daquele gato, por consequência, causar um dano a um bem de algum outro morador Como os carros que como você os carros, contou. Exatamente. Que a gente, como tem sistema de monitoramento, muitas vezes a gente pega realmente pelas câmeras os gatos dormindo no teto, no capô do carro. E isso, então, se o morador fizer uma queixa e a gente constatar que foi aquele gato, e se a gente identificar que é o gato que de repente um morador venha a estar alimentando e tudo, a gente pode de repente cobrar desse morador o prejuízo do outro condômino? Pode sim, pode entrar com esse tipo de ação regressiva que a gente chama. Na verdade, o condomínio que teve seu veículo danificado vai acionar o condomínio vai acionar aquele outro morador, desde que seja comprovado uma habitualidade daquele cuidado, que esse condomínio está adotando aquele bichinho, mas não quer ele para dentro de sua casa. Não é um caso de alimentar uma vez, ele vai ser o responsável automaticamente. Cabe ao condomínio chamar a atenção daquele morador e dizer, olha, não, é seu. Se você alimentá-lo, você vai estar trazendo a responsabilidade para você. Se houver algum dano com esse bichinho, você vai ser responsável. Avisou, notificou, aconteceu o ato, ele vai ser responsabilizado. Até com a fala da doutora agora, me veio de repente até estabelecer uma campanha, né, dentro do condomínio para informar o morador que ele também é corresponsável por qualquer dano que aquele animal venha causar. Porque eu acho que a gente começa a educação a partir desse trabalho, né? De conscientização. Isso. Porque muitas das vezes pode acontecer também do morador não saber que ele é corresponsável por isso e acabar fazendo sem a intenção de prejudicar. E aí eu acho que a gente pode partir... nós síndicos, na verdade, né? Podemos partir de uma campanha de conscientização informando ao morador de que ele também é responsável por qualquer dano que aquele animal venha a causar. É nesse sentido mesmo.
Se a gente se esse bichinho causar um dano a uma criança, por exemplo. Ah, sim. Que Quem criança vai- chega muito, Isso, né, para quem poder vai acariciar. ser responsável por esse bichinho? Se esse bichinho entrou no condomínio uma única vez, teoricamente ninguém é responsável. Mas o condomínio é. Sim. Lá no condomínio o pessoal tinha muito costume de andar com os animais sem coleira. Cachorro sem coleira. Perigo? E lá no final de tarde, 4h30, 5 horas, sempre fica crianças no parque brincando. E aí teve uma vez que aconteceu uma situação desse tipo. O cachorro querendo brincar, aí foi pra cima da criança. Aí sem querer mordeu, sem querer. Ai. Não machucou, mas mordeu. E a criança ficou assustada, né? Então assim, foi uma campanha que eu iniciei semana passada justamente sobre isso. Botei nos elevadores. Porque o pessoal descia com os cachorros soltos, sem coleira, no elevador social. Nossa. O que não pode. Motivo de multa. E ainda andava com eles pela área comum sem coleira. Ai, doutora. Então, gente, não pode. O seu bichinho só pode ficar sem coleira na sua casa. Fora de casa, a gente não sabe como o animal vai responder. Às vezes ele vai avançar porque quer brincar, como nesse caso. Às vezes a gente tem cachorros de grande porte, mas que são extremamente dóceis, que são inclusive indicados para crianças e idosos, mas ele não sabe o tamanho dele. Então ele vai em cima de uma criança, morde, machuca. E derruba também, né? Pelo peso, pelo susto, a criança cai. É o tutor que é responsável. Então, nesse caso, quando o animal está solto, ele é responsável. E se o animal não tiver dono, quem adotou será o responsabilizado por esse ato. Pois é, olha, eu lembro, Diogo, você falando assim, essa questão do cachorro que vê criança. O animal, ele é uma criança, né? Mesmo ele é uma criança, vê criança parece que fica mais bobo ainda. E aí ele quer chegar perto, ele quer carinho, talvez ele queira até pular em cima da criança. Mas a gente vê que tem gente que tem até aqueles cachorros mais ferozes, que é pitbull, que ele pega a sua própria criança em casa e morde, chega a matar a criança. Eu lembro uma época que eu socorri em um hospital aqui da nossa capital, uma criança, ela estava no hospital e aí estavam fazendo campanha. Quando eu percebi a campanha, aí eu me envolvi, porque quando eu olhei a criança estraçalhada na boca, cortou da orelha até a boca, o peitinho dela, meu Deus, eu fiquei tão mexida, mas o cachorro era doméstico. Mas eu não sei o que aconteceu, talvez a criança estava comendo alguma coisa e o cachorro teve acesso e mordeu a criança, talvez não era para morder, talvez ele queria comida. Então, assim, é preciso ter esses cuidados, é necessário ter essa coleira, né, para que desça com isso. Mas tem pessoas, doutora, que a gente fala, e até que momento, né, a gente pode colocar uma multa, porque primeiro comunica, né, Diogo? Faz o comunicado, por escrito, de preferência. Faz o comunicado verbal, né, a gente conversa, tenta aquela conscientização. Se não tiver jeito, a gente manda aquela notificação por escrito e, em caso de reincidência, a gente manda a multa. A gente conversa, conscientiza, a partir de depois traz uma comunicação de conscientização formal, por escrito, e depois aonde dói, que é no bolso. Uma aplicação de multa. Porque a gente não gosta de pagar multa, né? O ser humano não gosta de pagar multa. Então, a partir do momento que houve o pagamento de multa, com certeza as pessoas terão um cuidado maior no convívio e sociedade nos condomínios. Pelo menos depois da multa, ela deve realmente mudar de atitude, né? Mas, gente, vocês não imaginam que o nosso tempo já está definhando, né? Está chegando ao final. Ô Diogo. Mas foi muito bom. Você que está aí assistindo a gente, que chegou agora e pegou esse finalzinho das nossas falas, né? Eu quero agradecer aqui ao Diogo Dantas, ele que é síndico profissional, também ele é designer. Então, ele é uma pessoa que ele vem atuando com muita maestria. Eu já ouvi muitas pessoas elogiando o seu trabalho, os moradores. Então, parabéns. Muito obrigada, tá? Por ter vindo falar com a gente sobre os animais domésticos no condomínio. Eu queria agradecer, Vânia, mais uma vez, né? É um trabalho, assim, as pessoas não têm muita consideração pelo trabalho do síndico, mas muitas vezes a gente tá ali e a gente acaba criando atrito até com os nossos vizinhos, nossos amigos que frequentam a casa da gente, por a gente querer fazer o certo, né? Que as pessoas não reconhecem o trabalho que a gente tem. Acha que normalmente a gente senta na salinha ali do condomínio, né, na administração, e fica só ali e não faz nada. Né, não reconhecem, né, o valor do síndico. E, na verdade, o síndico é que faz cumprir as regras do condomínio, né?
É ele que está ali, como é o guardião da convenção e do regimento interno. Verdade. Né? Fazendo cumprir, ali administrando, e assim, é um trabalho bem árduo. Com certeza. Pois é, eu acho que deveria ser obrigatório cada unidade ser uma vez síndico. É o meu palpite. Mas obrigada, que bom você estar aqui, né? Agradeço. E nesse momento também agradeço a doutora Andréa Reis, que esteve conosco. Obrigada, doutora, sempre falando pra gente aí os nossos limites, né, Diogo, através da lei. Muito obrigada por você ter vindo, viu, doutora? Eu que agradeço, foi maravilhoso esse momento. Espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre o direito do condomínio e dos animais dentro do condomínio. E estamos à disposição para as outras oportunidades. Que joia! Eu só tenho a agradecer, porque foi muito gostoso estar aqui com vocês, abrilhantando o nosso programa De Olho no Condomínio. A ideia da Valor surgiu da necessidade de ter uma imobiliária completamente diferente, onde tivesse quantas imobiliárias fossem e tivessem a Valor. Sempre me interessei pelo mercado imobiliário, sempre gostei, sempre tive esse olhar. A gente nunca tem um modelo estático, a gente está sempre em mudança. E esse é o retrato da Valor Imobiliária que temos hoje. Ao longo desses 18 anos, nós sempre estivemos inovando. Durante esse processo de inovação, nós montamos o Credit Prime Bank. E eu parabenizo toda a equipe da Valor, equipe de vendas e equipe de aluguéis, a direção da Valor, por este sucesso, por ter tornado a Valor uma referência no mercado imobiliário de Sergipe. A Valor já beneficiou milhares de pessoas com a compra, venda e aluguel de imóveis. Valor Imobiliária, 18 anos, realizando sonhos e construindo lares. A Meta ela atua há mais de 10 anos na área de condomínio, com sinalizações específicas para o ramo. Já atendemos a cerca de 400 condomínios em Aracaju. Conheça os serviços e as vantagens que a Vitalino Facilities oferece para o mercado sergipano há mais de 21 anos. Com a Vitalino Facilities, você terceiriza, ganha praticidade e reduz custos com mão de obra, além de outras vantagens. Acesse agora nosso site e saiba o que a Vitalino pode te oferecer. Serviços de copa, limpeza e conservação, jardinagem, recepção e muito mais. Acesse www.vitalinofacilities.com.br. A Febracis, a maior instituição de coaching do Brasil e do mundo, idealizado pelo presidente PhD Dr. Paulo Vieira, que já impactou mais de 20 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A missão da Febracis é transformar, impactar vidas e negócios, a fim de você viver uma vida abundante e de plenitude. Venha conhecer as nossas instalações e você vai viver o extraordinário. De volta agora na clínica do Dr. Alex, a clínica veterinária, aqui na 13 de julho. Nós vamos conversar sobre essas problemáticas, viu, Dr. Alex? Você viu aí que a doutora Andréa e o síndico Diogo estão um pouco assim aperreados, né? Porque precisa conscientizar os moradores pelo lado da lei, da questão também de organização e saúde, né? E por outro lado, essa questão mais profissional e técnica. Porque o senhor sabe, cobras no condomínio, jacarés, os micos, né? Saguins, saringuês, aqueles bichinhos que são lindos, fofos, que a gente gosta de alimentar, os gatos. Doutor Alex, esses gatos que o pessoal gosta também de alimentar, os pombos. O que é que o senhor tem a dizer pra gente, para, ao invés de combater, matando, sacrificando, e a questão do homem, né? O homem também gosta de invadir a área do seu habitat. Como é que ficam essas questões, a seu ver, como profissional da área, doutor Alex? Então, Vânia, como você mesma falou, o primeiro passo é a conscientização. E, infelizmente, ainda a sociedade não entendeu o que é conscientização. Então,
eu sempre falo que a gente deve trabalhar muito com reeducação. Então, essa reeducação, ela parte, a princípio, do próximo. Então, o que é que a gente deve recomendar? Bom, primeiro, a educação vem de berço, vem de casa. Então, a gente precisa educar as pessoas. Então, a gente vê muito hoje, principalmente nos grandes bairros, onde tem uma população maior, principalmente que moram em apartamentos. Por exemplo, você deu o exemplo aqui dos gatos, eu vou dar o exemplo aqui dos cachorros. Então as pessoas descem dos seus apartamentos, às vezes uma ou outra traz um saquinho para buscar as fezes, para retirar as fezes, mas as demais não se preocupam. E a gente, enquanto pedestre, tem que se preocupar, na verdade, de olhar para baixo para não pisar nos dejetos desses animais. Então eu acredito que, na verdade, a partir do momento que a gente for mais enérgico nas atitudes, a gente vê um exemplo aí, o trânsito mesmo, né? Então, pesar no bolso, a gente vai ver, no caso, aí as pessoas mais conscientes, e aí dessa forma a gente vai ver um mundo melhor, né? No que se diz respeito à questão dos animais que a gente costuma lidar diariamente, que são os pets não convencionais, os animais silvestres e exóticos, o que a gente vê bastante, e a gente atende aqui muitos chamados também, dentro do que a gente pode ajudar na sociedade, são principalmente condomínios fechados, principalmente nas regiões mais afastadas, que foram empreendimentos que foram realizados lá, construídos, né, e que antigamente era um loco desses animais. Então esses animais habitavam lá aquele local. E de uma hora para outra eles perdem essa sua moradia, né? E aí, de uma forma ou de outra, aí eles vão buscar alimentos, vão buscar, no caso, se alojar contra determinados predadores, e aí muitas das vezes no caminho está uma residência, né? E aí acontece acidentes, né? Então, como você mesma falou, nós temos aqui os principais, são os saguis, os saruês, né? E às vezes chama até atenção, e a gente com pena, porque acha que o animal não está se alimentando da forma que deveria, ou por questão de achar bonito, de ser mais naturalista, acaba alimentando esses animais. Nesse contexto, a gente está atraindo eles para a nossa casa ou para o nosso condomínio, né? E assim eles vão começar a perder. No início, eles têm, no caso assim, eles, peraí, eu não vou agora, mas daqui a pouco, de tanto você oferecer o alimento, o animal começa a perder o medo, e aí perdendo o medo ele começa a criar confiança, e confiança é algo que se adquire. Então daqui a pouco os saguis, o grupo do saguis, a família do sagui, antes era um só, daqui a pouco ele, vem aqui tem comida, daqui a pouco eles chamam, daqui a pouco tem 3, 4 que começam na sua porta, daqui a pouco ele não pede nem licença, já entra e já rouba o alimento lá. E daqui a pouco você fica, né, meio conturbado com aquela situação, onde você mesmo criou aquela condição ali, e aí dessa forma você vai querer, de alguma forma, dar um jeito para resolver aquele problema. E a melhor solução, na verdade, não é você chegar lá e exterminar o indivíduo, como colocar um veneno, jogar uma pedra. Semana passada mesmo aqui a gente atendeu um pombo que foi alvo de um projétil de chumbinho. Então o animal não voava porque alguém deu um tiro de chumbinho, né, nesse animal. E a gente teve que fazer a cirurgia porque não poderia ter deixado o chumbinho lá. Infelizmente o animal não resistiu, morreu durante a cirurgia. Mas são situações que a gente se depara porque às vezes é um desespero da pessoa de querer, no caso, expulsar aquele animal, né? E aí ele não vê que foi ele mesmo, porque na vida tem a lei da ação e reação, né? Então, se eu fiz isso, vai ter uma reação mais tarde. Então, o que a gente recomenda, na verdade, é que não alimente esses animais, né? Porque você vai estar atraindo e vai estar gerando um problema. No que se diz respeito à questão de pombos, a gente vê muito hoje. Antigamente, o que é que a gente via antigamente? A gente via muito pardal na rua. Hoje a gente já quase não vê mais pardal na rua. A gente vê mais rolinhas e pombos do que pardal.
Mas por que isso vem acontecendo no nosso cenário? Porque se a gente pegar uma foto panorâmica do nosso município há 20, 30 anos atrás, a gente vai ver que o nosso município era muito mais arborizado. Hoje a gente não tem mais esse cenário. Então, por a gente não ter mais esse cenário, esses animais exigem que eles se abriguem mais na copa das árvores. Então, como foram retirados esses animais, eles acabaram partindo. E com isso, o que foi que aconteceu? As pessoas, no caso, começaram a alimentar mais os pombos. Já existiam os pombos. São animais que se reproduzem muito rápido. E eles se adaptam muito às condições adversas. E com isso ele começou a se propagar. As pessoas achando bonito aquela alimentação. Então tem questões culturais enraizadas também. E aí dessa forma gerou, no caso, essa problemática que a gente vê diariamente, não somente nos condomínios, nas praças públicas, né? E a questão também de sanidade, ou seja, a saúde pública envolvida. Sim, aí, isso é né? Muito importante. Porque o que acontece, independentemente, são animais que vivem voando, então são animais de vida livre. Então, por serem animais de vida livre, eles estão mais susceptíveis também às doenças, né? Então, as pessoas falam que o pombo é um rato de asa. Bom, não é por aí. Ele é um ser vivo, como tantos outros aí. Porém, o que acontece? Por ele, no caso, ter um animal que vive, que se adapta muito bem e vive em vida livre, ele também leva doenças. Como, na verdade, a gente atrai eles para dentro de casa, aumenta a possibilidade dessas doenças. Doutor Alex, além disso, nós temos alguns subterfúgios, né? Ou então artimanhas para poder espantar esses animais. Eu já vi gente usando CD, porque diz que o brilho do CD afasta, cega eles. Fazem até aquele aspiral, diz que eles ficam também hipnotizados. Será que isso funciona? Então, Vânia, uma boa colocação. Veja só, existem alguns artifícios que a gente pode utilizar para espantá-los. Como você mesma disse, tem a questão do CD, fogos de artifício também. Só que o que acontece? A priori, afasta, afugenta, mas eles daqui a pouco eles vão entender que aquela forma, aquele artifício que foi feito, não vai ser suficiente para espantá-los. Então eles espantam momentaneamente, porque daqui a pouco eles compreendem, porque eles são muito inteligentes, que ali não vai gerar nenhum tipo de prejuízo para a saúde dele. Então eles se afastam e ficam às vezes no telhado próximo, só assim, de camarote. Quando passa aquele momento, eles vão lá e retornam para o local. Nós tivemos em meu condomínio aquela limpeza na área da laje técnica. Aí eu falei, que bom, a gente vai se livrar dos pombos. Foi como o senhor falou, eles são muito inteligentes, ficavam próximos e já retornaram, né? Então isso não adianta. Então o que o senhor indicaria, assim, algo mais preciso, que funcione? Tem alguma dica assim pra gente? Simples, consciência. Consciência. Então a gente vai ter que trabalhar o ser humano, o bicho-homem. A consciência, não tem jeito, Vânia. É uma questão cultural, a gente precisa trabalhar. Eu dou sempre o exemplo de vetores que a gente encontra, que está muito comum hoje, muito comum, que são os mosquitos, principalmente a dengue, chikungunya, os mosquitos são transmissores. Eu faço a minha parte aqui, mas o vizinho não faz, não adianta. Então, na verdade, é a conscientização mesmo das pessoas, para que elas possam ter ideia que ali ela pode colocar em risco a sua própria família, né? E dessa forma a gente vai ter, a gente consegue uma conscientização que é a longo prazo. Não é de uma hora para outra. Eu sempre soube que a conscientização leva assim aproximadamente uns 20 anos para que o ser humano realmente tenha essa consciência firme de que deve fazer e não simplesmente esperar que o bolso seja lesado para que ele grosseiramente consiga esse resultado, né? Perfeito. E lembro também que tem alguns animais, como o senhor falou, os micos a gente tem que espantar de uma forma. As cobras, eu já vi cobras que estavam entranhadas, doutor, nos motores, né, de portões. E aí alguns condomínios também jacarés. Nesse caso de captura, eu acho que não é bom que o funcionário ou o síndico se meta a querer espantar ou pegar esses animais, né? Eu acho que a gente tem órgãos
para fazer isso? Perfeito. Existe até lei estadual, né? Então, os órgãos responsáveis ambientais, eles são os responsáveis, na verdade, pela apreensão desses animais. Então, existe um número, né, que está disponível na internet, que as pessoas podem ter acesso e entrar em contato com esses órgãos para que ele possa narrar os fatos que estão acontecendo dentro do seu condomínio para que possa realizar a apreensão, a captura desses animais. Até mesmo porque as pessoas, como você mesma falou, o síndico ou, no caso, moradores, às vezes não têm habilidade para fazer a contenção desses animais. Precisam de equipamentos específicos, porque afinal são animais selvagens. Então eles não estão ali entendendo que ali vai ser uma boa ação que vai ser feita para eles, né? Então eles vão ter um reflexo de atacar o indivíduo, né? Então muitas vezes a gente também nem sabe se aquela serpente, por exemplo, ela é peçonhenta ou ela é venenosa ou não. Então é interessante realmente que chame os órgãos ambientais responsáveis para fazer a captura desses animais. Muito bem, acho que realmente a gente teve agora um desfecho, né, de todo esse tema sobre animais no condomínio, né, dentro do que a doutora Andréa falou e o síndico Diogo, e agora com o doutor Alex, né, falando realmente de como a gente deve proceder nesse último tópico, né, que é os animais silvestres, a captação, o cuidado e principalmente a consciência do ser humano. É ele que deve ser realmente o maior interessado, né, em espantar esses animais a partir dele, tendo essa consciência de não alimentar e não fazer com que eles perdurem naquela situação, vindo até a ser lesados pelos bichinhos, que são tão lindos, né, doutor? E nessa questão de eles estarem feridos, os próprios órgãos, eles cuidam também, isso, né, doutor Alex? Eu lembro que o senhor também faz parte do grupo de atendimento lá do Parque dos Falcões, né, que é um lugar que a gente vai lá, viu, doutor Alex, gravar. Espero que o senhor esteja conosco. Vamos sim. Eu sei que está muito lindo, né? Deixando aqui a dica de visita no Parque dos Falcões. Isso. Então eu quero agradecer, doutor Alex, por mais uma vez o senhor estar conosco, conversando sobre essa parte profissional, essas suas dicas importantíssimas aqui em nosso programa. Muito obrigada por isso. Então, nós aqui agradecemos a oportunidade, Vânia. Sempre que possível nós estaremos aqui de braços abertos para recebê-los e poder de alguma forma contribuir, né? Afinal, nós fazemos parte de uma sociedade e a gente quer uma sociedade melhor. Então nada mais justo do que a gente compartilhar com vocês dicas para que possamos ter um mundo melhor. Com certeza. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. E você que está aí com a gente também, muito obrigada pela sua presença. Comente, curta e compartilhe. Eu tenho certeza que no seu condomínio tem alguma situação parecida e o doutor Alex está aqui para solucionar. Doutor Alex, eu posso deixar a sua rede social para que o pessoal possa seguir? À vontade. Então, fala para a gente aí, por favor. Bom, rapidinho. nós estamos localizados aqui na 13 de julho, na Acrísio Cruz. O nome da nossa clínica é Aves Veterinária. É a primeira clínica do Norte e Nordeste, exclusiva para animais silvestres e exóticos. E o nosso Instagram é Aves Veterinária. E qualquer coisa, se vocês precisarem, nós estamos aqui à disposição. Pois é, então fica aí a dica, síndicos, vamos fazer uma consciência em nossos condomínios. Dr. Alex, ele tem aqui uma expertise com relação a isso, ele faz cursos, ele faz palestra, né? Então ele tem toda essa essência que pode te ajudar a conscientizar cada vez mais o seu condômino e assim uma sociedade como um todo. Então muito obrigada, né? Curta e compartilhe o programa De Olho no Condomínio no Instagram ou no YouTube. Eu conto com você e até a próxima, se Deus quiser. Fique ligado porque eu estou de olho no condomínio.